Uma das atividades mais comuns ao trabalharmos com Excel é, obviamente, preenchermos um conjunto de dados em tabela. Então, é interessante aprendermos recursos que nos facilitem e agilizem esse trabalho. Um exemplo é inserindo dados numa área demarcada. Selecionando a célula B5 e movendo para a direita e para baixo, nós selecionamos um conjunto de células, como já vimos anteriormente, por exemplo, na função de soma. Sem clicar em nenhuma nova célula, mantendo a marcação no conjunto de células, se começarmos a digitar, nós estaremos digitando na primeira célula daquele quadrado, daquele grupo de células, na célula B5. Porém, o conjunto permanece demarcado. Ao clicarmos em Enter, nós vamos para a segunda das células. Ao clicarmos Enter, preenchemos, clicamos Enter, vamos até a célula B10, que é a função normal que nós esperamos para essa situação. Porém, ao selecionarmos Enter na célula B10, ele não vai para a célula B11. Como estamos inserindo em uma área pré-demarcada, ele passa para o próximo item da inserção, o C5. Então temos aqui que podemos selecionar e preencher todos os itens diretamente apenas selecionando Enter. Podemos observar, porém, que no caso da célula C5 fizemos uma inserção errada. Enquanto o Enter vai nos movendo para frente nesse grupo de seleções, selecionando Shift Enter, nós voltamos para trás. Vários Shift Enter nos retornam para a célula C5. Enter vai nos avançando novamente. E temos também a navegação utilizando Tab. O Tab nos coloca para a direita e o Shift Tab para a esquerda. Ou seja, Enter vai nos avançando item a item no preenchimento da área selecionada, Shift Enter nos retorna, Tab nos coloca para a direita, Shift Tab para a esquerda. Isso nos agiliza numa situação absolutamente comum de preencher uma área predeterminada. Mas não apenas isso. Vamos dizer agora que também devemos preencher, por exemplo, os 3 itens Geografia, Filosofia e Educação Física como 0. Poderíamos simplesmente digitar 0, Enter, etc. Só que isso pode envolver, por exemplo, uma área com 50, 100, 300 elementos. Ao marcar uma área única, digitarmos, por exemplo, 0, e em vez de darmos Enter, que nos faria ir para o próximo elemento da área selecionada, digitarmos Ctrl Enter, ele coloca aquele valor em todas as células do preenchimento. Por exemplo, vamos dizer que este aluno tirou nota 7 em todas as matérias no trimestre 1, selecionamos o 6, digitamos 7, Ctrl Enter e temos 7 em todos os elementos. Então, este processo simples, se você se acostumar de demarcar áreas onde você preencher dados tabulares e aprender a utilizar Shift Enter, Enter, Tab, Shift Tab, marcar um conjunto e Ctrl Enter para setar o valor de todos os elementos, agiliza o trabalho. Por exemplo, vamos supor que toda essa planilha fosse de dados esparsos, a maioria 0, eventualmente um ou outro dado preenchido. Podemos simplesmente marcar, digitar 0, Ctrl Enter e depois navegarmos pelos itens que desejamos que sejam marcados diferentes. Ou seja, ganhamos tempo no preenchimento de uma tarefa usual que provavelmente todos os dias nós vamos utilizar se utilizamos intensivamente o Excel.